Paz e bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Então estamos novamente com o nosso quadro Frades do Povo, Histórias do Céu. E hoje vamos conhecer a história então de um beato. Convido você de novo então a colocar um cafezinho, se ajeitar na cadeira e se preparar para escutar um pouco de história. Hoje a produção deu até umas bolachinhas aqui para o Frei poder acompanhar a história. Arruma você aí também as suas coisas para a gente iniciar a nossa gravação. Opa! Para a gente iniciar então o nosso vídeo contando as histórias. Hoje a história é sobre o beato Bento de Urbino. Senta e lá vem história. Então, o beato Bento de Urbino, ele é comemorado no dia 30 de abril, né? Mas antes da gente falar então sobre o que é sobre esse santo, sobre esse beato, a gente tem que fazer essa diferenciação mesmo, né? O que é a diferença de um santo, de um beato, e como é que faz para que isso tudo aconteça? É importante a gente recordar, então, que antes de que a pessoa se torne um santo para a Igreja Católica, ela passa por todo um processo. O início, então, é um processo em que ele fica conhecido como servo de Deus. Esse processo ele começa na diocese, onde a pessoa morreu. O bispo local ele faz uma investigação sobre a vida e as virtudes da pessoa. Se for aceita, então, pelo Vaticano, ele recebe o título de servo de Deus. Depois disso, a gente passa então para aquilo que é chamado de venerável. Então a pessoa passa a ser venerável. A congregação, para as causas dos santos, ela analisa o processo e se reconhecer que a pessoa ela viveu com as virtudes heróicas, o Papa pode declarar a pessoa então venerável. Após isso, então temos o processo de beatificação. Para ser beatificada, é necessário um milagre atribuído à intercessão do venerável após a sua morte. Com um milagre comprovado, a pessoa recebe o título de beato, que foi então o que aconteceu com o nosso beato Bento de Urbino. Para que ele fosse canonizado e fosse declarado santo, é necessário um segundo milagre, ocorrido após essa beatificação. Após a comprovação, o Papa declara solenemente a canonização dele. Continuamos na nossa história. Ele nasceu, então, em Urbino, em 23 de setembro de 1560. No batismo, foi chamado de Marco. Ficou órfão ainda menino. Laureou-se em leis em Pádua, com apenas 22 anos. Cansado da vida mundana que via em torno de si, entrou na ordem dos frades menores capuchinhos. Por 4 anos, fez parte do grupo de capuchinhos enviados à Boêmia, sob a guia de São Lourenço de Brindes. É importante ressaltar que São Lourenço de Brindes é o padroeiro da nossa província, aqui a que pertencemos, Paraná, Santa Catarina. Então, ele é o nosso padroeiro. Mais pra frente a gente vai ter algumas histórias contando então sobre ele também. Mas por enquanto é bom que vocês saibam que ele era um grande pregador. E no caso Beato Bento de Urbino também foi um grande pregador. E por isso participou dessa propagação de fé com o nosso querido São Lourenço de Brindes. Então ele fez parte desses capuchinhos enviados à Boêmia para a defesa e difusão da fé católica, destacando-se por uma prodigiosa atividade, mas por causa da saúde teve que voltar à pátria, onde então retomou o apostolado, escolhendo lugares e pessoas mais humildes e necessitadas. Engraçado que perceber que muitas vezes os santos capuchinhos ou beatos, alguns deles tiveram alguns empecilhos em relação à sua saúde. A vida do frade capuchinho, ela exige então muito daquela saúde física e mental da pessoa que escolhe esse estilo de vida. E muitas vezes então a gente tem dentro da história algumas coisas como essa.
dele, né, de Bento de Urbino, que precisou voltar então à pátria porque estava com a saúde fragilizada pelas exigências desta pastoral, pelas exigências desta missão. Sua meditação preferida era a paixão de Jesus. Amava a Virgem Maria com ternura filial, preparando as suas festas com uma novena de oração e jejuns. Morreu em Fossombrone em 30 de abril de 1625. Foi beatificado por Pio IX em 15 de janeiro de 1867. Então, para saber um pouco mais sobre ele, os nossos escritos trazem coisas das constituições. Então, a primeira constituição dos frades capuchinhos trazem algumas coisas para poder falar um pouco mais sobre Beato Bento de Urbino. E isso é muito bom. Isso acontece pelo fato de que ele viveu tão próximo àquilo que eram os nossos ideais que as próprias constituições foram capazes de poder discernir e falar um pouco sobre a vida do próprio Beato. Então, as primeiras constituições de Roma, de 1912, o capítulo 9. Lá está escrito como título: Pregar a Cristo para a glória de Deus e para a salvação dos homens. Assim está escrito: anunciar a palavra de Deus, seguindo o exemplo de Cristo, mestre da vida, é uma das mais dignas, altas e divinas tarefas que possa haver na Igreja de Deus, de onde principalmente depende a salvação do mundo. Portanto, a ninguém seja concedido esse encargo, a não ser que leve vida santa e exemplar, tenha claro e maduro espírito crítico, possua forte e fervorosa vontade. Com efeito, a ciência e a eloquência sem a caridade não edificam. Antes, na maioria das vezes, destroem. Isso é importante saber, então, que para nós capuchinhos e também para toda a igreja, a humildade é um dos primeiros pontos que devemos ter na nossa mente. Não basta ser inteligente, não basta conhecer as coisas e ter uma ótima forma de se expressar ou de falar. É necessário, então, ter também a humildade de saber como agir dentro dessas situações. Exige-se também dos pregadores que não preguem futilidades, nem fábulas, poesias, historietas ou outras vãs, supérfluas, curiosas, inúteis e até perigosas ciências, mas a exemplo de Paulo o apóstolo, preguem a Jesus crucificado, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. E sendo que ao pobre e humilde crucificado não convém palavras polidas, fingidas e rebuscadas, mas sim nuas, puras, simples, humildes e rudes, e todavia divinas, ardentes e cheias de amor, a exemplo de Paulo, vaso de eleição, o qual pregava não em sublimidade de palavras e de eloquência humana, mas na potência do Espírito Santo. Exortam-se, portanto, os pregadores a que imprimam Cristo bendito no coração e lhe deem pacífica posse de si, de modo que pela redundância de amor seja o Senhor a falar neles, não somente pelas palavras, mas muito mais pelas obras, a exemplo de Paulo, doutor das gentes, o qual não ousava pregar aos outros coisa alguma, se antes Cristo não a realizasse nele. Isso também é uma grande coisa para a nossa vida, queridos irmãos.
Ao pregar, devemos falar muito mais com as nossas ações, com os nossos atos, do que com as nossas palavras. Claro, as palavras também são necessárias, mas primeiramente que tenhamos então na nossa vida aquilo que dissermos com a nossa boca de uma forma clara, que o Senhor trabalhe em nós esses pontos importantes na nossa vida, que Ele trabalhe em nós essa graça para que nós possamos também, com as palavras, falar daquilo que nós mesmos vivemos. Isso, inclusive, é o que Francisco dizia. Como também Cristo, mestre sublime, o qual nos ensinou, não somente com a doutrina, mas com as obras, e são grandes no reino do céu estes que antes convertem a si próprios, e depois ensinam a pregar aos outros. E a fim de que, pregando aos outros, não se tornem réprobos, deixem de vez em quando de ficar no meio do povo e subam com o Dulcíssimo Salvador o monte da oração e da contemplação, para que, estando bem afervorados, possam afervorar os outros, e lá permaneçam até que, cheios de Deus, o ímpeto os mova a espalhar pelo mundo as graças divinas. Interessante que aqui também fala um pouquinho sobre o nosso estilo de oração. Nós frades temos uma oração muito própria, que é chamada a oração mental. É também uma oração muito forte dentro da igreja e que nos ensina a cada vez mais, então, a ter consciência daquilo que o Senhor fala, porque subimos ao monte. Este monte, muitas vezes, é este lugar de interioridade, este lugar onde o Senhor nos fala de uma maneira próxima. E deixem de lado todas as vãs e inúteis questões e opiniões, os tilitantes cantos, as subtilezas compreensíveis a poucos, mas a exemplo do Santíssimo precursor João Batista, dos Santíssimos Apóstolos e dos santos pregadores, ardentes de amor divino, melhor, a exemplo de nosso próprio Dulcíssimo Salvador, anunciem. Façam penitência, pois está próximo o reino dos céus. E segundo a admoestação da regra do nosso seráfico Pai, anunciem os vícios e as virtudes, a pena e a glória de Deus e a salvação das almas, remidas pelo precioso sangue do Cordeiro Imaculado. É isso, meus irmãos. A nossa vida ela também deve falar por essas ações. E nós devemos muitas vezes optar então por falar de maneira simples, por falar de maneira compreensível àqueles que nos escutam. Eu espero que o Freizinho aqui esteja também falando de uma maneira compreensível a você que está nos escutando. Antes da gente pedir então a bênção para que a gente continue vivenciando este nosso dia, pela intercessão então do Beato Bento de Urbino, eu peço a você que nos ajude a compartilhar este material. Que você, como nos outros vídeos que a gente tem publicado, nos ajude a compartilhar, curtir. Comenta aqui embaixo o que você tem achado, se você já conhecia esse santo, se foi a primeira vez que você escutou falar sobre esse beato, ou sobre tantos outros. Façam isso, a gente quer interagir com você aí de casa. A gente quer que vocês participem aqui, que vocês estejam um pouquinho dentro das nossas vidas aqui no convento. A gente está tirando esse material dos nossos antigos livros para que vocês também possam conhecer e estar mais próximos de nós. Nós queremos que você também tenha uma devoção por um desses nossos santos e beatos capuchinhos e que você possa então usufruir disso dentro da sua vida espiritual. Que a exemplo deste santo, você também aí em casa possa cada vez mais estar próximo dos frades. Venha conosco ajudar então a compartilhar essa história de frades que são do povo e dessas histórias que realmente, pelo que escutamos aqui, falam do céu. Oremos. Pai Santo,
que tornastes grande o beato Bento de Urbino, pelo ardente amor à cruz e ao ministério da palavra, concedei-nos seguir seus exemplos, vivendo neste mundo com piedade, justiça e sobriedade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado por nos acompanhar aqui. Espero que você esteja então ansioso para o nosso próximo capítulo. Paz e bem! Agora eu vou continuar tomando meu cafezinho, porque eu ainda tô com fome. E comer uma bolachinha também. Esse cafezinho tá tão gostoso. Não sei se é porque eu tô com muita fome, mas tá muito bom.